Sobre o balcão de um bar, a câmera focaliza um copo cheio de suco de laranja. No canto esquerdo da tela, a frase: o filme Jogo Cego levou 8 anos para ser produzido e acompanhou 15 personagens. No canto direito, a frase: você pode assisti-lo de graça em qualidade padrão na internet, mas pelo preço de um suco de laranja, você pode assistir a versão estendida em Full HD mais extras. Sobre tela preta, a frase: ajude o cinema independente brasileiro a crescer. Uma claquete abre e fecha. Atrás dela, um atleta cego. Realização: PROAC São Paulo e Governo do Estado de São Paulo. A tela escurece. Eu não tenho medo de escuro porque eu não enxergo. E mesmo se eu enxergasse, eu não teria medo. Este filme foi realizado com recursos de ICMS São Paulo dos patrocinadores Hoje Papéis Especiais, Exato Transportes Urgentes e Ferracine. Foco em mãos ágeis datilografando em máquina braille. Um filme de Eric Monstavicius e Kleber Zerbielli, produzido por Fábia Regina. Um funcionário cego atende a um senhor em uma repartição. Ele tem cabelos castanhos e usa óculos escuros. Carlos Roberto Carvalho, correto? Correto. Tá bom, então. Eu vou estar direcionando a ele. Tá bom? Certinho? Este é um filme acessível, com audiodescrição e desenho de som adaptado. Na tela preta, o título do filme, Jogo Cego, com letras brancas e em braille. Na linha do horizonte, o sol tinge o céu de amarelo. A finalidade da competição, ela tem várias funções dentro da minha vida. E uma delas é a superação de limites. A silhueta escura de um cavaleiro puxando seu cavalo contrasta com a claridade do céu. É o desafio mesmo. É um cavalo em movimento, em alta velocidade, na maioria das vezes. O cavaleiro de cabelos castanhos, com óculos escuros, caminha pelo corredor do Aras. No estábulo, escolhe arreios. Minha meta é sempre vencer. Eu sou bastante detalhista, perfeccionista. Afivela suas longas botas pretas. Em uma piscina, um atleta mergulha. Ganhar é sempre bom, né? E a gente treina sempre para estar em primeiro lugar. Esse é o maior objetivo, né, da competição. Alguém tem que ganhar e alguém vai perder, né? 2 atletas em nado borboleta competem em piscina olímpica. No pódio, uma jovem coloca uma medalha no pescoço de André, beija o rosto dele. O resultado de hoje é uma parte do trabalho, né? A gente vê que está evoluindo, a gente teve aí, abaixou um pouquinho os tempos, né? Vista aérea de um centro de atletismo com pistas e quadras em uma grande cidade. Tenho 17 anos, hoje eu faço parte da Seleção Brasileira Paralímpica de Jovens. Na minha pouca idade, tenho vários títulos internacionais. Uma jovem exercita-se na pista de atletismo. Hoje eu tenho 78 medalhas ao total, sendo 10 internacionais. Um treinador a orienta. Ela põe os óculos escuros espelhados. Na arena, o cavaleiro galopa em cavalo puro lusitano marrom. Se disser para você que eu me sinto da mesma maneira, primeiro, segundo ou terceiro colocado, eu estaria mentindo. A meta é sempre vencer. A câmera focaliza as pernas do cavalo com ligas brancas enroladas nas canelas. A atleta, com os cabelos castanhos presos em um rabo, corre na pista de atletismo. O que importa para um atleta de alto nível hoje em dia é o resultado. Hoje eu não me importo muito com medalha, para mim o melhor é o resultado. Na beira da piscina, sobre o bloco de partida, André inclina-se, mergulha. Eu tenho uma atividade intensa, diária de treinamento. Hoje eu diria que o problema não é muito o índice, né? O índice não é tão forte, dá para conseguir. Nada estilo borboleta com vigorosas braçadas. Jogos Mundiais 2007. Dentro de um ginásio, uma repórter entrevista um judoca com kimono branco. 2007 foi um ano de mais um ano que eu poderia consolidar a minha carreira, dar continuidade à seleção brasileira, que era o meu maior objetivo. No tatame, ele imobiliza o oponente no chão. Levanta-se vitorioso, fechando os punhos. Em 2007, Campeonato Mundial, eu conheci esse cubano, era o Victor Ramos, não esqueço até hoje. Vitor, com kimono azul, aplica-lhe uma chave de pernas. Rolam no chão. Os 2 primeiros minutos foi
muito disputado, tentando buscar espaço para tentar entrar um no outro, aquela briga de pegada, aquele empurra. Faltando poucos minutos para acabar a luta, ele chutou muito as minhas pernas. E eu senti minhas pernas nas porradas que ele me deu. Ele acabou ganhando de mim. O juiz aponta para Vitor. Os dois judocas cumprimentam-se no final da luta. No vestiário, o judoca sentado em um banco é consolado pela equipe. Abaixa a cabeça e cobre o rosto com as mãos. Duas preparadoras físicas colocam uma bolsa de gelo em sua perna. Na pista, a atleta com camiseta vermelha do SESI faz aquecimento. Hoje eu me sinto ainda uma atleta novata ainda. Poucas competições ainda, tenho muito que aprender. Blocos de partida de metal são colocados na pista. As atletas preparam-se. É dada a largada. Diagonal. Na arena, o treinador de hipismo usa um aparelho para emissão de sons. Círculo em E. O cavaleiro cavalga saindo da arena. Aí, Alex. Boa. Vai em direção à porteira. Vai. Bate o joelho num mourão. Tá ele, tá vendo? Continua o percurso em direção ao estábulo. Usa camisa azul marinho de mangas longas, calça e luvas brancas, longas botas e capacete pretos. Abaixa a cabeça e entra. Fábio Lombardo é treinador de hipismo e ex-campeão mundial. A minha formação, que nem a maioria dos cavaleiros aqui do Brasil, né? Foi na raça. Né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de começar num Aras Grande, né? Então veio muitos treinadores, né, do mundo inteiro, passavam por lá, que era o maior criador aqui da América do Sul, tudo de cavalo de esporte. Conheci o Alex em 2007, né? Para o Campeonato Brasileiro. Ele veio aqui, montou um cavalo, tal, deu certo, né? Em uma semana preparamos e fomos para o Campeonato Brasileiro, que ele foi a primeira vez campeão brasileiro em uma semana de treinamento, né? Que esse acho que foi o recorde, acho que mundial, né? Porque você preparar uma pessoa em uma semana é muito difícil, né? Alex de Oliveira, cavaleiro paralímpico cego. Ele está sentado no meio do campo, com um lago ao fundo. Algo que alimenta o meu sonho e a possibilidade de chegar numa Paralimpíada e obter um resultado é estar com o Fábio. Caso contrário, as possibilidades diminuiriam muito, né? Então, essa confiança, por exemplo, dentro da prova, em relação ao cavalo e cavaleiro, o papel é totalmente do treinador. Foco nas pernas do cavalo puro lusitano trotando na arena, com ligas brancas enroladas nas canelas. Então, se o cavalo confia no cavaleiro e o cavaleiro confia no cavalo, é porque o treinador, na verdade, está lá dando todo esse respaldo. Na beira do lago, os cavalos pastam. No dia da competição, é fundamental que a gente amanheça bem, muito concentrado, que exista essa sinergia mesmo, que o cavalo esteja também com a cabeça boa, que a gente depende muito também do animal, né? Completamente do animal. As coisas têm que estarem fluindo. Então, o esporte adaptado, né, e na questão do adestramento, ele é fantástico pelo seguinte: uma simples mudança no clima, no momento da prova, se um simples vento tiver no momento, na hora da apresentação, muda um monte de coisas. Vários comandos que eu normalmente utilizo tem que estar mudando. Alex cavalga na arena. O silêncio é fundamental. É esse o que encanta, na verdade, que você pode estar treinando lá um mês para a competição. Naquele momento é único, é aquele momento. São 4 minutos e meio, 5 minutos e meio de reprise, né, que é o nome que se é dado para a prova, mas é aqueles 5 minutos diferentes, na verdade. Você, evidente, trabalha lá 1 ano, 2 anos para que ele chegar com aqueles 5 minutos, ele tem que ser totalmente perfeito. Na beira da piscina, André Meneghetti, nadador paralímpico cego. Tem pele clara e estatura mediana. O Luiz Marcelo, ele foi o meu primeiro treinador. Foi onde eu comecei a minha carreira. No lado de fora de um ginásio, o treinador e André sentam-se em um banco. Que foi numa instituição chamada Centro Cultural Luiz Braille, onde a gente teve um reencontro, né? Assim, aliás, um encontro, né? E dali ele começou a me treinar. O treinador tira algumas fotos de dentro de sua mochila.
A gente treinou na Associação Banco do Brasil, treinou na Escola de Cadete aqui em Campinas. Hoje a gente está aqui no Centro Olímpico, né? Ele realmente foi comigo para Atenas, né? Era meu treinador. E hoje a gente está junto, né? Hoje ele não é meu treinador, mas é o coordenador. Ele faz parte do planejamento hoje. Luiz Marcelo, gestor paralímpico de natação. Uma das fotos que eu estou vendo aqui é do símbolo, da logomarca de Atenas, né? E em especial essa foto aqui, ela está escrito em grego. Foto da logomarca composta por moeda dourada com uma face de perfil. Eu acho que eu tenho ainda esse pin, né? Que era o pin lá que tinha exatamente o rosto de uma pessoa simbolizando os jogos, né? Fotos das Olimpíadas de Atenas, do desfile de abertura, de atletas em volta da piscina olímpica, de Luiz Marcelo com as mãos nos ombros de André, segurando a bandeira do Brasil. A câmera focaliza muitas medalhas expostas sobre uma mesa. Estreante, novato na seleção brasileira e ganhando tantos títulos assim, tão rápido, né? Sendo uma carreira tão vitoriosa, tão rápida, né? Foco no passaporte do judoca com carimbos de Londres, Atenas e México. Magno Marques, ex-judoca paralímpico com baixa visão. Ele tem a pele morena, os cabelos castanhos bem curtos. E em 2012, com esse resultado, classifiquei para as Paralimpíadas de Londres, que era meu maior sonho, que é a medalha que faltava para mim, e eu queria muito ouro, né, ganhar acima da lista de ouro. Tinha condições para isso, tinha potencial para ganhar o ouro. Naquela Paralimpíada estava muito bem, estava muito focado, mas infelizmente não deu para eu lutar, né? Tive problemas ali nos exames, né? Infelizmente eles falaram que eu não era qualificado a B3. Na pista de atletismo, o treinador toca no joelho da atleta, corrigindo a posição dela. Daniel Biscola é treinador de atletismo. Ela está numa posição, a Gabriela, que muitos atletas gostariam de estar, né, de estar entre os 5, 6 melhores do mundo. Eu não sei o quanto tempo que a gente vai demorar e se a gente vai chegar realmente a ser a melhor do mundo. O que eu tento trabalhar com ela, assim, para que cada dia, para cada treino, para cada competição, que ela tente fazer o melhor dela. E aí a evolução, eu acredito que ano a ano ela vai melhorar, ano a ano ela vai melhorar. E o quanto que a gente vai chegar em termos de colocação, de posicionamento, é isso que eu não consigo dizer. Eu sei que ela tem muito potencial, ela tem um biotipo muito bom para uma atleta de velocidade. E aí só o tempo que vai dizer o quanto que a gente vai alcançar ao longo dos tempos, mas ela já é uma realidade. Não precisa pensar em futuro se ela já compete entre as melhores do mundo hoje. Gabriela Ferreira é corredora paralímpica com baixa visão. A gente trabalha a parte física, parte de alimentação, parte psicológica, tem toda essa estrutura. E também tem alimentação. Tem que cuidar muito, você não pode... Tem que deixar de lado muitas coisas, tem que abrir mão de muitas coisas. Porque não é só o treino que te ajuda a chegar lá, é a alimentação, é psicológico, são tudo um conjunto, formam um conjunto para você chegar lá. No início da minha carreira, eu treinei muitos anos com atletas... Magno Marques. Convencionais, atletas que não tinham deficiência. Por que o meu início foi assim? Porque eu não conhecia o esporte paralímpico, eu não sabia que existia o esporte paralímpico para o meu caso, para a minha deficiência. A classificação funcional está vinculada mais à deficiência física. Luiz Marcelo. Mas a classificação, né, para que haja uma competição mais igualitária, é algo extremamente importante nas competições para pessoas com deficiência e também em relação à pessoa com deficiência visual. Próximo à beirada da piscina, André recebe o toque nas costas e faz a virada. O cego, ele depende do batedor. Ele faz parte da prova. Então, se ele errar a batida, ele pode fazer você perder a prova, ou uma boa batida ele pode fazer você ganhar a prova. Na beira da piscina, batedores orientam os nadadores. O cego, ele depende de uma equipe, é um trabalho de uma equipe. Sentado em uma cadeira, André recebe um squeeze de seu batedor. Eu diria que meu pai é meu grande companheiro, né? Ele é um dos meus batedores que faz a batida. André leva o squeeze à boca. Bebe. O pai segura no seu braço. Sandoval Meneghetti, pai do paratleta André.
Ao fundo, uma barra com peso. A hora que ele precisa, né, fala assim, ô pai, preciso fazer um alongamento, ou preciso fazer uma musculaçãozinha para não ficar parado. Então aí a gente vai, eu pego, monto as coisas, né, você tá vendo aqui, né, parte de musculação. E assim, não é muita coisa que a gente faz que nem numa academia. Mas a gente dá um suporte, ajuda e tal, né, faz uns alongamentos, né, que a gente vê fazer na academia, então, para não ficar muito parado, então a gente dá continuidade aqui em casa. Michel Gomes, pai do paratleta Magno. Ficava de uke. O uke é quando a pessoa, o judoca, treina, precisa de outra pessoa para treinar. E eu, todos os campeonatos, principalmente os mais importantes, eu ficava de uke para ele, orientando, faz isso, treina isso, né? Então, praticamente, quem dava orientação maior, né? Para dar aquela estrutura, aquela base para ele chegar na onde ele chegou, era a gente, eu mesmo que apoiava. Os irmãos também apoiavam muito. As pessoas acham que o deficiente visual ele precisa de um tratamento muito diferenciado no seu processo de ensino-aprendizagem. Luiz Marcelo. E, na verdade, não. Ele precisa ter as mesmas experimentações motoras, né? E de condição física que outras pessoas também. É óbvio, você tem que levar em consideração se ele é um cego congênito, se ele é um cego adquirido, né? Ou seja, se ele tem alguma ainda memória visual ou se ele não tem, para você fazer os processos de ensino-aprendizagem, né? Então, algumas situações você tem que ser um pouco mais concreto para que ele perceba, né, o gesto, a técnica que você quer desenvolver, né? Então você tem que ser um pouco mais tátil e cuidar da linguagem para que ele entenda aquilo que você está solicitando. Mas do ponto de vista do treinamento, das condições, há muita similaridade. Primeiro, eu já não gosto do termo usam muito o termo para-atleta, né? Eu não gosto desse termo. Daniel Biscola. Todos são atletas, né? Cada um de um jeito, mas todos são atletas, né? E é a forma que eu tento olhar as potencialidades para tentar chegar no melhor de cada um. Acho que o meu grande trabalho, que eu sempre falo para os meus atletas, quem faz o atleta é ele mesmo. É muito da vontade pessoal, é ele que vai determinar. Eu sou um direcionador. É dia ensolarado. Em um parque arborizado, às margens do lago, 2 atletas correm lado a lado, ligados por uma corda no punho. Aqui do lado direito passou por dentro, só que pro lado de fora do parque. Sim. Né? Então a gente está passando por esse lado agora. Aí a rua tá à esquerda, né? Isso, logo à frente tem a Avenida Dr. Paulo. Eu duro quando pega aquela subida, né? Aí lasca. Aquela subida lá que é... Aquela subida é difícil. Então, firme. Eduardo Azini, professor de Educação Física. Para que você tenha atletas de rendimento, você tem que ter esporte de participação. Para que você tenha esporte de participação, você tem que ter esporte na escola, esporte de base. Então, os 3 não podem ser tratados de formas diferentes. Eles têm que ser tratados como um complemento um do outro. No parque, Eduardo conduz o atleta até as barras de ferro horizontais para alongamento. Então, eu não vou ter uma medalhista paralímpica a toda hora. Preciso dos atletas de participação, desses atletas de rua, desses atletas até de final de semana. Eu preciso deles, porque deles vai surgir alguém para o rendimento. Os 2 correm entre as árvores. No lago, um garoto rema dentro de um caiaque. A gente tem lutado para que isso se fortaleça, para que os alunos com deficiência visual, eles comecem a participar mais de atividades esportivas. A gente percebe que eles gostam de participar de atividades esportivas e não com o intuito de medalha, não com o intuito de vitória, mas para estar ali no evento, para estar participando dessas atividades. É sempre bom passar a informação para as pessoas, é sempre bom trazê-los num lugar aberto, num lugar público, para que as pessoas vejam, ó, eles fazem esporte, eles correm, eles pulam, eles caem, né? Eles têm a vida normal como todo mundo. Valmir de Lima é corredor amador cego. Ele tem os cabelos pretos, anelados, penteados de lado. Eu sinto uma sensação de liberdade. Você tá ali correndo ao ar livre, às vezes em volta da natureza, quando a gente corre, às vezes em volta ao rio. Então, isso que me dá prazer, você estar ali com outras pessoas e sentir que eu sou igual a todos, né? Os 2 continuam a corrida pelo parque. Chegando perto da guarita, sua direita. Não é como muitas pessoas pensam que às vezes a gente é diferente. Nós não somos diferentes, nós somos iguais a todos, né? A gente só tem uma deficiência
mas no geral nós somos igual a todos. Beleza. Aí. Para mim é um hobby, eu faço por lazer. Valmir Lima. Na questão de saúde também, né? Eu não fazia nada, ficava em casa. E foi quando surgiu a oportunidade de começar a correr, né? Então, fazem 2 anos que eu estou correndo com o Eduardo. Para mim é muito bom, acho que eu vejo que eu posso estar ali junto às outras pessoas, fazer as mesmas coisas que elas, conhecer novas pessoas. Então, para mim é lazer mesmo, não penso em ser profissional, nada. É estar ali mostrando que nós, deficientes, somos capazes e podemos fazer muitas coisas também. Eu acho que a grande diferença de um treino de alto rendimento... Daniel Biscola. Treino para promoção de saúde, que o treino de alto rendimento você tem uma meta muito específica e você tenta, normalmente nossos treinadores, nós tentamos sempre buscar muito próximo do limite do corpo dos atletas, né? Quando eu faço um treinamento para uma pessoa que é só para manutenção de saúde, o objetivo já é um pouco diferente, você não tem que chegar no limite da pessoa. É exercício comum que qualquer academia faria, que qualquer aula de educação física a gente vê. Eduardo Azini. O único detalhe a mais é justamente o detalhamento verbal, né? Se eu quero um alongamento específico, eu preciso detalhar esse alongamento. Não dá para eu mostrar para eles, né? Então, o que eu faço? Nas atividades motoras, muita mobilidade, muito movimento. Os dois caminham juntos sobre uma ponte. Valmir com sua bengala. Usam camisetas verdes da Avistar. Muito deslocamento para que eles tenham essa mobilidade mais aflorada, para que eles recuperem essa questão do andar, do se deslocar, justamente para poderem ter autonomia. A câmera desloca-se para baixo e mostra o rio, as margens arborizadas, um antigo engenho com uma grande chaminé. A educação física é isso, né? É fazer com que aquele corpo se transforme, né? A gente toda hora tem essa mudança do corporal. Na sala de ginástica, Eduardo está ajoelhado, orientando os movimentos de braços e pernas de uma garota que segura uma bola. Para que eles aprendam assim, existem mais pessoas ao nosso redor. Eu preciso me conectar com as outras pessoas. Deitada em um colchonete, ela levanta e abaixa as pernas. Faz 2 anos que eu tô com a Alice. Ela é muito comunicativa e, ao mesmo tempo, ela tem uma perspicácia e uma noção do espaço muito grande e ela não deixa de ser criança. Isso que é o mais bacana. Érica Boscolo é a mãe de Alice. Mas é só quem tá na pele mesmo, assim, para sentir o que a gente passa. Só quem tá ali. Não um que vem de fora e fala, né? Convive um pouco, meia hora. Quem tá mesmo dentro da situação que sabe o que acontece dia a dia, minuto por minuto. Será que eu vou saber fazer? Será que eu vou saber cuidar? Será que minha filha vai fazer igual as outras crianças? No playground, Alice equilibra-se em uma ponte de cordas. Ela é uma garota de aproximadamente 9 anos. Tem pele morena. Sentada em um balanço de madeira, ela vai de um lado a outro com os cabelos longos e castanhos ao vento no meio de outras crianças. No pátio, corre de mãos dadas com uma amiga. Será que minha filha vai brincar? Eu acho que ela não vai poder fazer isso. Como será que vai ser? A câmera focaliza bem de perto seus pés ágeis enroscados nas cordas da ponte. Sentada no chão, com as mãos na terra dentro de um balde. No playground, desce por escorregador tubular. Sobe as escadas de um grande brinquedo de madeira, dando as mãos para 2 amigas. De conjunto, Pink chega na associação Avistar com sua mãe. Bom dia! Tudo bem? Tudo! O que você veio fazer aqui hoje? Hoje eu vim fazer aula com o professor Eduardo. Ele já tá aí te esperando. A mãe senta-se no hall. Bom dia, Alice. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, vamos? Alice segue em frente com a funcionária. Bom dia, Alice. Bom dia! Ela abraça e beija Eduardo. Bom dia! Tudo bem? Tudo? Tá pronta pra aula? Tô. Vamos descer? Vamos. Então vamos lá. Pra direita. Caminha na frente dele. Isso. Vamos que vai ter o degrau agora. Pode indo. Vai, filho.
Aí desceu. Até o passar do tempo para você ver Érica Boscolo. o que ia progredir, o que ia acontecer, né? Para chegar onde ela tá. Foi assim, meu Deus, onde eu tô? Como que eu faço? A primeira coisa a se fazer é procurar ajuda, né? Eduardo Anzini. É procurar uma instituição, procurar leituras, procurar perguntar para o médico o que aconteceu com meu filho. O apoio da família para uma pessoa deficiente na família é tudo. Michel Gomes. É quase tudo, né? Se ela não tiver apoio, se ela não tiver apoio, ela tem os seus limites. Quando ela tem apoio, não tem limites. Em uma loja de calçados, Magno atende a um freguês. O Magno, quem vê ele não fala que ele é um deficiente. E o problema dele é grave. Ele toma conta de uma loja, com as deficiências dele, tudo. Magno espana cuidadosamente os calçados enfileirados na prateleira. Para ele chegar, acompanhar os irmãos, né? Acompanhar e depois superar, né? Michel Gomes balança a cabeça afirmativamente. Foi o que aconteceu. Se eu tivesse tratado ele de outra forma, ele não seria o que ele é hoje. Então não tratei com indiferença, eu tratei ele igual aos outros. Meu pai foi uma referência, assim, né? Foi o mentor da minha história. Magno Marques. Né? O maior incentivador, o que mais torceu por mim, brigou por mim também. E, sabe, queria sempre ver eu no alto do pódio. É um amigo. Sandoval Meneghetti. Então ele conta as coisas pra mim, eu conto as coisas pra ele. Qualquer dificuldade que ele tem, né? Pede pra mim. E principalmente assim, quando a gente vai sair, vou buscar eles no treino, né? Todo dia eu vou buscar ele. Então a gente conversa muito, a gente é muito amigo. Né? Além de ser, né, um pai, né? E ele sendo um filho, mas em volta disso a gente é muito amigo. Muito, assim, a gente é muito próximo. O apoio na vida do atleta hoje é fundamental. Ele precisa de um apoio do seu familiar, o familiar precisa estar do lado dele. Gabriela Ferreira. Graças a Deus, a minha família sempre esteve do meu lado. Se eu dou resultado ou não dou, eles falam que eu sou campeão do mesmo jeito. Família é a base de tudo, que a gente precisa para começar. Quando a gente passa por momentos difíceis, eles também têm que participar. O atleta, independente de ser paralímpico, Daniel Biscola. Para ele ser um grande atleta, os grandes atletas, ele tem que estar muito bem, não só fisicamente, como psicologicamente, mentalmente, né? O que é mais tranquilo, que eu vejo que ocorre na maioria das vezes, é quando você tem um bom apoio familiar, quando você tem uma boa rede social de relacionamento, quando você consegue, mesmo atleta, você consegue continuar evoluindo educacionalmente, então a questão da intelectualização, eu acho muito importante isso para a formação geral como atleta, porque ali não é só o físico que entra, né? É como você é como pessoa, isso reflete muito nos resultados. Apoiado na grade da pista, Daniel conversa com Gabriela. O que causou minha deficiência foi um gato que mordeu a barriga da minha mãe quando ela estava grávida de 3 meses. Gabriela Ferreira. E tentou tratar, ela tratou até os 5 meses, quando estava grávida de 5 meses. E o médico disse que já estava tudo curado. Só que chegou na hora de eu nascer, ele falou que eu ia nascer com algumas sequelas. Em seu estúdio de gravação, André Meneghetti. Começou com 2 anos e 8 meses, quando a minha família descobriu que eu tinha um tumor. Aí eu tive o olho direito nucleado, né? É uma prótese, né? Só que aí o tumor passou para o olho esquerdo e é onde eu comecei a fazer um grande tratamento, né? Eu fui para Boldrini, fiz quimioterapia. E aí depois tive uma recaída, e aí mais ou menos com 12 para 13 anos, que foi uma coisa bem rápida. Na verdade, o que me deixou cego foi a radioterapia. A tela escurece e permanece preta durante o próximo depoimento. No dia 4 de maio de 1990, nós saímos de Morungaba e fomos para Pirapora do Bom Jesus, que é uma cidade religiosa, né? E era uma tradição na nossa cidade de Morungaba essas romarias. Todo ano ela acontecia. E nós fomos, né?
50, 60 cavaleiros. Saímos uma sexta-feira, permanecemos lá durante o dia. A viagem leva o dia todo, né? São 100 quilômetros mais ou menos de cavalgada. Ficamos lá no sábado para descansar, no domingo retornamos para a cidade. Aí chegando na cidade, em Morungaba, todo mundo desceu dos cavalos e a gente formou uma fila dupla, né, indiana assim, e nós íamos entrar para a cidade com os cavalos sendo puxados, né? Todo mundo estaria puxando seu cavalo. E aí eu desci do meu cavalo e tinha já soltado toda a barrigueira, toda a sela para que ele descansasse um pouco mais. E comecei a arrumar a minha bota, abaixado ao lado do meu cavalo, ao lado da rodovia. E aí foi quando, não se sabe como, se alguma abelha, alguma outra mordida de algum outro cavalo, o cavalo de um amigo que estava à minha frente acabou dando coice e foi que afetou o meu rosto. Na verdade ele deu com os 2 pés, né? E aí os 2 pés acabou acertando o meu rosto, um pé a cada lado do rosto. E aí me jogou pro meio da rodovia. E eu nesse momento eu não me recordo assim, não me lembro de não senti dores. Eu só consigo me lembrar de barulhos assim, né? Não consigo me lembrar de nada, somente de barulhos. E aí, segundo o relato do meu pai, meus primos que estavam juntos, a ambulância veio, nos resgatou e nós fomos até o hospital. E eu havia, nesse período, né, durante esse tempo, sei lá, por volta de 10 minutos, esse espaço entre o local do acidente e o hospital da cidade, eu reclamava que meu olho estava ardendo muito, doendo muito, mas eu não me recordo. E aí, após ser sedado, nós fomos transferidos para a Unicamp, que é um hospital de referência na nossa região, que é na cidade de Campinas. E aí, muito engraçado que as coisas, eu acho que é tudo pelo destino. Naquela época, em 1990, não existia essa questão do celular, né? Nós saímos à noite, isso era umas 9 horas da noite, 21 horas, de Morungaba a Campinas, aproximadamente 50 quilômetros. No meio desse percurso, a ambulância quebrou e os meus batimentos cardíacos cada vez mais diminuindo, devido ao sangramento, né, do rosto. E isso já era, né, 9 alguma coisa da noite e ninguém parava para socorrer. Aí tiveram que parar uma espécie de uma carreta e essa carreta atravessou no meio da rodovia e forçadamente parou um carro para que a gente pudesse ser socorrido e chegar a tempo na UTI e ser feita essa cirurgia. No parque, à beira do lago, Valmir Lima. Eu acho que quando você enxerga, você às vezes não dá valor a determinadas coisas. Você se foca muito naquilo que você está vendo e não presta atenção ao seu redor, nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Então você acaba ficando meio desligado do mundo sem perceber, né? Depois que você perde a visão, você acaba tendo que usar mais a audição, tem que prestar mais atenção nos detalhes, para que você possa se localizar às vezes. Então você acaba tendo mais atenção do que quando você enxerga. Você olhou, você já viu e segue em frente, né? Agora, quando você não enxerga, você tem que... Tudo que você puder usar para te ajudar, você acaba prestando mais atenção, né? Se foca mais naquilo que você está fazendo. É difícil, assim, o tempo vai passando, já se foram 24 anos sem enxergar. Por mais que você tente estimular essa questão da memorização das imagens... No meio do campo, com o lago ao fundo, Alex de Oliveira. Com esse passar do tempo, você acaba começando a ficar essas imagens um pouco ofuscadas, assim. Eu não tenho nenhuma memória, nenhuma imagem hoje fixada assim, na memória para dizer assim, isso ficou marcado, né? Isso... Tá, eu tento ali ficar alimentando, principalmente os rostos, assim, do que eu me recordo, tento me esforçar para que isso não venha a se perder, mas eu posso afirmar que está sendo bastante difícil que elas fiquem dentro da minha memória. Eu acho que com o passar do tempo, a tendência é que isso se apague, né? Muita coisa, assim, de imagem eu perdi, né? Assim, eu não consigo mais lembrar muitas coisas. Mas, assim, a coisa que mais é a questão das cores, né? O que é um verde, o que é um amarelo, o que é um céu azul, o sol. André Meneghetti. São as imagens, assim, que mais me marcam, assim, né? Mas muita coisa eu já perdi, assim, a noção, né?
por exemplo, do que é uma coisa bonita, do que é uma coisa feia. Para mim já é uma coisa abstrata. No início foi difícil, você acordar e não enxergar, é um choque para você, né? Valmir. Você fica meio sem chão, você não sabe o que fazer. Mas daí eu comecei a frequentar a Vistar, conheci outras pessoas que tinham os mesmos problemas, então você vê que você não é o único, que você pode continuar vivendo normalmente, né? Que a sua vida continua, você perdeu um sentido, mas você tem outros 4 que você pode continuar usando e pode continuar fazendo as mesmas coisas. Vai haver alguma limitação, mas você tem muitas coisas que você vai continuar podendo fazer, aprender outras coisas que eu não imaginei que eu fosse aprender. Então, hoje eu vivo normalmente. Para mim, às vezes, eu até esqueço que eu não enxergo. Até então, eu estava num mundo que eu dominava, né? Eu enxergava, eu fazia tudo, eu escrevia, eu andava, né? Fazia tudo sozinho. André. E, de repente, eu me encontrava num mundo totalmente estranho, né? Onde eu não sabia mais nada. Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia mais andar. Eu tive que reaprender tudo de novo, né? Eu tive que aprender a andar, tive que aprender a comer, tive que aprender a ler e escrever e a lidar com a própria deficiência. E isso é uma coisa bastante difícil. Mas com o tempo, né, você vai aprendendo, você vai convivendo, você vai pegando experiência, vai entendendo as coisas e aí você supera tudo isso. Para que a sociedade se modifique, a gente tem que tentar aprimorar os aspectos de acessibilidade. Luiz Marcelo. Em 2 questões, acessibilidade física e acessibilidade atitudinal. A acessibilidade física é aquilo que é mais visível a todos nós, ou seja, tem rampa, tem piso tátil, tem condições físicas de acesso para que a pessoa possa ter a prática de atividade física. A acessibilidade atitudinal é muitas vezes aquilo que a gente não consegue ver de maneira mais palpável, mas que está na relação humana entre a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência. Ou seja, é um abrir de braços e dizer, olha, eu enquanto profissional estou mais acessível a receber essas pessoas na minha prática pedagógica. A gente pode exemplificar, né, o que são acessibilidades atitudinais com pequenos atos, né? Por exemplo, quando uma pessoa quer ajudar a outra, qual é o seu nome? Você quer atravessar a rua? Você precisa de ajuda para atravessar essa rampa, né? E também quando, voltando para essas questões mais pedagógicas, quando um professor ele fala, olha, eu não entendo muito bem como lidar com você, mas com a sua ajuda eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me organizar, eu vou planejar uma atividade que juntos a gente possa favorecer a sua inserção plena. A parte estudantil. Magno Marques. Desde o início até a adolescência, tudo, né? Todas essas fases da minha juventude, até a minha universidade, até eu me formar, foi uma caminhada muito dura. Eu não vou falar pelo despreparo dos professores, não vou falar dessa forma, porque os professores talvez não tinham nem culpa de não ter uma noção de como cuidar dos deficientes. Naquela época era uma outra época, né? No campo, com o lago ao fundo, Alex Oliveira. E o que na verdade me ajudou muito foi o grupo de amigos e familiares, porque os amigos que na verdade eram aquele grupinho de escola, aquele pessoal de passear e tal, continuou. Então a gente ia adaptando brincadeiras, adaptando atividades para que eu pudesse fazer parte. Então isso foi muito grato, eu sou agradecido demais até hoje por eles, né, terem feito isso, porque era uma maneira deles estarem me inserindo dentro de um contexto. Então eu acho que o fato de eu estar hoje aqui, após 20 e poucos anos, falando da minha deficiência de maneira mais tranquila e conseguindo alcançar vários objetivos na minha vida, eles têm uma grande parcela, eles que eu digo família e amigos, porque eles me inseriram dentro da sociedade, mesmo sem nenhum tipo de treinamento, sem ter passado por instituições para informá-los, então foi de maneira natural. Lívia Mota, audiodescritora. Eu acho que a sociedade ainda está muito impregnada das barreiras atitudinais com relação às pessoas com deficiência, né? Que forma que a sociedade ainda olha para as pessoas com deficiência? E eu acho que isso deve-se principalmente a essas raízes históricas e culturais. No palco de um auditório, 4 violinistas apresentam-se. Dentro de uma cabine acústica, Lívia faz a audiodescrição do evento. Sobre a mesa, a central do intérprete e o roteiro de audiodescrição. Sentado na plateia, um jovem cego com fones de ouvido acompanha o evento com audiodescrição. Diniz Cândido de Freitas, funcionário público. É fundamental, a audiodescrição é os nossos olhos, né?
em tudo aquilo, em toda a situação onde não há diálogo. Então, em um evento onde nós temos muita informação visual, nós perderíamos toda essa informação caso não houvesse audiodescrição. Eu vou narrar só um trecho do filme. Alice e Yasmin salta do bloco e mergulha. E vamos preparar um roteiro de audiodescrição, né? Lívia Mota. Estudando o que vai ser importante na ampliação do entendimento. Nós vamos transformar cenário, figurinos, as ações em palavras. O que é mais importante a gente inserir entre as falas dos personagens. Como é que você se imaginou, então, como é que é a audiodescrição? O cara vai gravar, ele tá de sacanagem. Luiz Marcelo. Fala aqui, né? Aqui? Como é que é? Dá pra colocar a câmera daqui. Moreno, alto, topetudo. Luiz passa a mão pelos cabelos ralos. Sexy, jovem e mentiroso. São raríssimas as exceções de você poder estar assistindo um filme onde você tem a audiodescrição. Alex de Oliveira. Mesmo em grandes salas de cinemas ou em casa, na TV, raríssimos momentos que você vai lá e consegue ter essa participação como um todo. No palco, 7 músicos, todos com roupas pretas, tocam violino e um deles violoncelo. Na plateia, Diniz acompanha o evento com audiodescrição. Ele segura o receptor. É muito interessante a reação das pessoas sem deficiência quando experimentam assistir a um filme, a um espetáculo com audiodescrição. Porque geralmente as pessoas começam a prestar muito mais atenção em detalhes que não prestariam sem a audiodescrição. Detalhes de figurino, de cenário e da própria ação. Diniz esboça um leve sorriso. Aplaude. Desenvolve, eu acho que o recurso principalmente vai desenvolver o senso de observação, o senso estético. Não é a deficiência que limita, que cerceia, que impede, mas é a falta de Lívia abre mais os olhos, inclina-se para frente. Que a sociedade, a falta de recurso, né, de recursos que a sociedade não tem, que a sociedade não provê para essas pessoas. Evidente que a gente quer que o deficiente quer estar Luiz Marcelo. No cotidiano social. Mas ele ainda, penso eu, que para poder estar, ele tem que ser encorajado muito. Ele tem que ser uma pessoa que está muito predisposta a quebrar barreiras de fato. Porque, apesar das grandes mudanças e mudanças positivas que se tem, ainda há que se ter um desejo muito individual de enfrentar alguns problemas cotidianos para isso. Parado à beira da piscina, André Meneghetti. O esporte é uma grande ferramenta social, né? Que realmente transforma e as pessoas, transformou, né, a minha vida, né? Antes do esporte era uma pessoa, depois do esporte eu sou outra. Essa bagagem que o esporte me deu para lutar hoje na vida, né? A luta da vida real, né? Que é a luta mais difícil. Magno esboça um largo sorriso. Não é apenas quando eu lutava nos tatames, mas a luta da vida é muito mais difícil, né, do que a luta no tatame, né? Você enfrenta preconceito, você enfrenta um monte de obstáculos, mas a gente está aí para vencer. Sobre uma mesa coberta com toalha, várias medalhas de Magno. Não tem dinheiro, não tem nada que paga uma emoção de você ver um filho pegando uma medalha nos Jogos Internacionais, um Pan-Americano. Magno tira uma medalha do Parapan Rio 2007 de uma caixa. Põe no peito. Um sul-americano, um mundial, que ele tem participação em mundiais. De uma família de atleta, quem chegou mais longe foi o Magno. Ele teve a oportunidade de participar desse campeonato do exterior. Né? Teve Michel Gomes. Oportunidade de participar de 2 Pan-Americanos, de participação nas Olimpíadas de Londres. Só dele ter conseguido, e eu já sou uma pessoa realizada, né? Porque eu praticava esporte, disputava campeonato, mas a minha chance, a minha oportunidade de chegar era muito menor do que as deles. Era o meu sonho. Eu queria ser um atleta, né? Lógico. Hoje, né?
Na minha época eu gostaria muito, porque eu assim, se envolvi muito em musculação. Sempre gostei de musculação, correr, tudo e tal. Então era o meu sonho. Sandoval Meneghetti. Mas eu não tive essa oportunidade, né? Devido da correria do dia a dia. E eu sinto feliz, eu sinto realizado, né? Por trás do André, que o André hoje é um atleta. Então como eu não pude, né? Então eu dei tudo aquilo para ele ser um atleta hoje. Ele então, sorri, balançando a cabeça e as mãos. Fosse como um atleta, né? Tô ali sempre com ele. Então se ele ganhar uma medalha, eu falo, não, eu também ganhei. Eu fui tentar buscar essa compreensão de como eu cheguei, né, ao trabalho com a pessoa com deficiência, quando, por obrigatoriedade da defesa do meu mestrado, a gente tinha que fazer um memorial, né, e justificar por que eu escolhi esse tema para trabalhar e para estudar. Luiz Marcelo. E aí, resgatando isso na memória, né, eu ganhei da minha mãe uma foto da minha 5ª série, né? Isso tem bons tempos já, né? E nessa foto tinha uma foto clássica, os alunos todos ali dispostos para uma foto de sala, né? Tinham várias pessoas com várias características. Eu tinha colegas com deficiência na sala, eu tinha colegas com características diferentes ali. E talvez eu possa ter me sensibilizado inconscientemente desde esse período, né? Eu acho que outro aspecto importante, né, que eu fui entender é a formação que eu tive familiar, né? Então... Luiz comprime os lábios, balança a cabeça, desvia o olhar, tentando conter a emoção. Ajeita os óculos. Meus pais, né, eles... Ele tira os óculos, enxuga as lágrimas na manga da camisa. Limpa os olhos com as mãos. Na piscina, André mergulha. Nada borboleta. Eu amo isso aqui, né? A natação é minha vida, sempre gostei e eu não vou parar nunca. Faz uma virada na beirada da piscina e continua a nadar. No estábulo, Alex trata do cavalo. Internamente, assim, eu sabia que eu estava cego. Quando o oftalmologista passou essa informação, eu fui até o quarto. Ele acaricia a cabeça, a crina do animal. E posso jurar para todos assim que a minha primeira preocupação foi saber como que eu ia poder voltar a montar a cavalo. Anda no meio da arena, puxando o puro lusitano marrom. No estádio, as atletas correm na pista. Todos os atletas treinam o ano inteiro, se dedicam o ano inteiro. No pódio, Gabriela e mais 2 atletas com medalhas no peito. Para ele chegar nessa competição e atingir um alto resultado que ele sempre sonhou. Só que nem sempre é como a gente pensa. Ela sorri vitoriosa. Deixei esse legado e eu vou ter o prazer de falar para cada um deles. No tatame, Magno luta. Ele passa a mão nas muitas medalhas penduradas no peito. Sorridente, põe uma de ouro na boca e morde. E essa vai ser a minha maior satisfação, ter história para contar. A câmera focaliza as pernas do cavalo com ligas brancas enroladas nas canelas. Em relação aos planos, ao futuro, segui montando, não sei se competindo ou não, mas montando com o cavalo sempre. Alex trota com o cavalo, contornando a arena. Veste casaca e botas pretas longas sobre calça justa branca e capacete. Penso em desenvolver alguma coisa relacionada ao terceiro setor. Eu me sinto no dever em distribuir esse conhecimento, repassar esse conhecimento. Ao fundo, o céu azul e montanhas. Na pista de atletismo, Gabriela exercita-se com o treinador. Foco em suas pernas. Na panturrilha, a tatuagem da silhueta de uma mulher correndo. Mais um ano que vai se passar de treinos fortes, para a gente poder atingir o auge. Ela inclina-se na posição de largada. Corre na pista. No ginásio, André de touca e óculos de natação ao lado de batedores. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, foi o esporte que me deu, né? Ele localiza com as mãos o bloco de partida. Eu
tenho 27 medalhas internacionais, sou o primeiro cego a ganhar uma medalha internacional, né, no Brasil. André e mais 2 atletas sobem nos blocos de partida, inclinam o corpo para frente. Mergulham. Talvez muita coisa que eu fiz hoje, né, de tudo que eu conquistei, eu não sei se eu enxergasse, teria conseguido fazer isso, né? O batedor toca as costas de André. Ele toca a beirada da piscina e finaliza a prova em primeiro lugar. A tela escurece. Sobre a tela preta, o título do filme Jogo Cego, com letras brancas e em braille. Direção, roteiro e montagem, Eric Monstavicius. Direção, produção e fotografia, Kleber Zerbielli. Produção e coordenação, Fábia Regina. Entrevistados por ordem de entrada: André Meneghetti, Sandoval Meneghetti, Alice Yasmin, Alex de Oliveira, Gabriela Ferreira, Magno Marques, Fábio Lombardo, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, Daniel Biscola, Michel Gomes, Eduardo Azini, Valmir de Lima, Érica Boscolo, Lívia Mota, Diniz Cândido de Freitas. Assistente de montagem, rotoscopia, color grading e desenho de som, Renan Escribano. Imagens aéreas, Michel Perini. Tema de Jogo Cego, Marcelo Felipe Sampaio. Trilhas sonoras adicionais, Andrew G. Contour Chromatic, Alexander Inhatov. Audiodescrição, Ver com Palavras. Roteiro, Lívia Mota. Narração, Márcia Caspari. Consultoria, Laércio Santana. Edição de som direto, Luiz Henrique Kischel. Consultora, Tereza Blasco. Assistentes de produção, Carlos Canavó, Felipe Marcelo dos Santos, Márcio Rodrigues. Natália Monstavicius. Assistente administrativo, Guilherme Arcas. Contabilidade, Roberto Santiago. Transcritores, Jéssica Alves, Matheus Rezende, Carlos Canavó, Renan Escribano. Efeitos sonoros, Rogério Madureira, Sound Ideas, Sound J, Maleo 113. No parque, sentados no gramado, Eric entrevista Valmir. Produtoras associadas: Cinemática Filmes, Kinofilm, FRSP Monstavicius, MS Pictures, RPE Studios. Agradecimentos: Avistar Piracicaba, SESI Santo André, APC Campinas, Aras da Prata, S2 Studios, Fernando Mariani, Nelly Giger, Rosana de Almeida e Ferreira, Douglas Pardini. Realização: PROAC São Paulo e Governo do Estado de São Paulo. Este filme foi realizado com recursos de ICMS São Paulo dos patrocinadores Hoje Papéis Especiais, Exato Transportes Urgentes e Ferracine. Sobre o balcão de um bar, a câmera focaliza um copo cheio de suco de laranja. No canto esquerdo da tela, a frase: o filme Jogo Cego levou 8 anos para ser produzido e acompanhou 15 personagens. No canto direito, a frase: você pode assisti-lo de graça em qualidade padrão na internet, mas pelo preço de um suco de laranja, você pode assistir a versão estendida em Full HD mais extras. Sobre tela preta, a frase: ajude o cinema independente brasileiro a crescer.